Antes de começar o nosso trabalho, eu, Manuela Viegas, E eu, Henri Vinícius. da turma 2009, gostaríamos de apresentar um pouco como o nosso trabalho vai funcionar. Basicamente, é uma linha do tempo do racismo no Brasil, vindo desde o período colonial até os dias atuais, e passando por cada tópico, sendo eles algumas leis ou momentos históricos que nós achamos interessantes e trouxemos para vocês, nossos ouvintes, por meio desse humilde trabalho. Agora, eu vou deixar para o nosso queridíssimo apresentar. Bom, para iniciar nosso trabalho, o primeiro tópico é a escravidão como base do racismo no Brasil. Por quê? Porque durante mais de 300 anos, o sistema escravocrata criou uma estrutura social e econômica fundada na exploração e na desumanização dos negros, africanos e indígenas. A escravidão impôs uma ideia da inferioridade racial de negros como justificativa para sua exploração brutal e para manter os privilégios dos brancos da elite colonial. Essa construção histórica institucionalizou preconceitos e estigmas que até hoje existem em nossa sociedade. Nosso segundo tópico do trabalho é sobre o fim da escravidão no Brasil e a ausência de reparação sobre a mesma. Formalizada pela Lei Áurea em 13 de maio de 1888, o fim da escravidão foi marcada por não ter tido nenhum tipo de reparação ou políticas públicas de inclusão para os negros libertos. Ao contrário de proporcionar autonomia econômica e social, a abolição aconteceu sem a concessão de terras, acesso à educação, empregos dignos ou qualquer mínimo suporte do governo, deixando a população negra vulnerável e marginalizada. Logo após, veio o projeto de reforma agrária, que seria fundamental para a inserção econômica dos libertos, que, obviamente, foi rejeitada pela elite rural, que preferiu manter a concentração fundiária nas mãos dos fazendeiros, restringindo o acesso à terra para eles escravizados e perpetuando a exclusão social. Além disso, para piorar, parte dos registros de compra e venda de escravizados foi destruída para evitar qualquer tipo de indenização, o que impediu eventuais compensações econômicas aos libertos. E após a abolição, muitos ex-escravizados migraram para as zonas urbanas ou outras regiões, na tentativa de sobreviver. Mas, sem alguma política de amparo, acabaram sendo forçados às ocupações informais e vivendo em condições precárias. Essa ausência de inclusão contribuiu para o surgimento da segregação urbana e da pobreza racializada. Para terminar esse assunto sobre o fim da escravidão, eu vou comentar um pouco sobre a Nova República, que foi instaurada em 1889 e, infelizmente, manteve e reforçou o mesmo racismo institucional no Brasil. Apesar do fim, entre muitas aspas, formal da escravidão, o Estado brasileiro promoveu a substituição da mão de obra negra por imigrantes europeus, incentivando um projeto de branqueamento que eles tinham na época. 3 anos após, a Constituição de 1891 já refletia esse racismo estrutural, transformando direitos que deveriam ser universais em privilégios para somente a elite branca, enquanto a população negra continuava sem acesso ao mínimo que seria a cidadania. Agora, partindo para o racismo institucional, ele se manifesta de forma sistêmica em áreas como sistema de justiça, acesso a serviços públicos, educação e até mesmo no mercado de trabalho. Alguns dados recentes que nós pesquisamos mostram que negros são desproporcionalmente vítimas de violência, prisões e até condições precárias de vida, indicando que as práticas discriminatórias e desigualdades sociais que nasceram lá no período depois da abolição e na Nova República ainda estão vivas nas instituições brasileiras. E essa continuidade do racismo institucional impede a efetiva conclusão da população negra e reproduz as mesmas desigualdades históricas, que são alimentadas por políticas e práticas invisíveis, que mesmo sem um preconceito explícito, mantêm privilégios e restrições socioeconômicas com base apenas na cor da pele. O racismo científico é uma ideologia pseudocientífica. O que é uma ideologia pseudocientífica? Uma leve explicação aqui. É um conjunto de crenças e ideias se disfarçando por teoria científica, porque ela não segue os mesmos métodos rigorosos para ser considerada ciência.
Essa ideologia pseudocientífica do século XIX utilizou teorias e métodos supostamente científicos para justificar a crença na inferioridade e superioridade das raças, formando uma hierarquia na humanidade com base nas características físicas, como cor da pele, formato do crânio, etc. Essa ideologia sustentava que raças não brancas eram biologicamente inferiores em inteligência, moralidade e capacidade cultural, e usava isso para justificar a escravidão, a colonização e outras formas de opressão. No Brasil e no mundo, o racismo científico influenciou políticas de branqueamento, marginalização de populações negras e indígenas e foi empregado para legitimar a exploração e exclusão social. Mas hoje, essa ideologia já foi refutada cientificamente, que demonstrou a unidade biológica da espécie humana, mas suas marcas ainda perduram socialmente, e a ideologia da inferioridade racial continua a impactar questões estruturais na sociedade. Agora, sobre a imigração europeia no Brasil, especialmente no século XIX. Foi fortemente incentivada pelo governo para suprir a carência de mão de obra após o fim da escravidão. Imigrantes italianos, alemães, espanhóis e portugueses foram atraídos com promessas de trabalho e terras, muitas vezes em sistemas como a parceria e colonado. Essa política também estava ligada ao processo de branqueamento racial, que tinha como objetivo branquear, entre aspas, a população brasileira, considerada uma forma de modernização e civilização para a elite da época. O projeto de branqueamento no Brasil foi uma teoria social e eugenista, que buscava reduzir a presença da população negra e indígena por meio da miscigenação com imigrantes brancos europeus, colocando essa política em prática especialmente após a abolição da escravidão em 1888. Essa proposta foi discutida no Congresso Universal das Raças, em 1911, e implementada por meio de políticas públicas que incentivavam a imigração europeia e a exclusão social e economia dos afrodescendentes. Uma forma de segregação racial camuflada como discursos de modernidade. Fazendo uma ligação com a imigração europeia no Brasil, podemos falar também sobre as classificações de cor, que são complexas e revelam um sistema de categorização racial, que reflete tanto características fenotípicas quanto percepções raciais. Desde o início da colonização, tiveram classificações baseadas na cor da pele, textura de cabelo, traços faciais e até em status socioeconômicos. O IBGE atualmente utiliza 5 categorias principais: branco, preto, pardo, amarelo e indígena. A categoria pardo é especialmente relevante no contexto brasileiro, por englobar uma mistura racial que reflete a miscigenação histórica no país. Essas classificações são fluidas e muitas vezes permeadas por fatores culturais, sociais e políticos. Por exemplo, entre os anos 1950 e 1980, o termo pardo foi reabilitado para reconhecer a diversidade racial, mas ainda existe um hiato entre as categorias oficiais e as autodeclarações, influenciadas por uma percepção social e por identidades políticas e culturais emergentes dentro da população negra brasileira. Também podemos falar sobre o mito da democracia racial, que é uma crença amplamente difundida de que a convivência entre diferentes grupos raciais se dá de forma harmoniosa e sem preconceitos, sustentando a ideia de que não existe racismo estrutural no país. E essa narrativa completamente errônea mascara as desigualdades e discriminações reais que se mantêm por meio de um sistema racializado. Na prática, o mito contribui para a naturalização do racismo e dificulta a identificação e o enfrentamento das barreiras raciais em questões sociais, educacionais, econômicas e políticas. Falando agora sobre o racismo estrutural no Brasil. É um fenômeno histórico e sistêmico que permeia instituições, cultura e práticas sociais, produzindo desigualdades raciais que afetam principalmente pessoas negras e indígenas. Se manifestam em vários aspectos da vida social brasileira, como na ausência de pessoas negras em cargos de liderança nas maiores empresas, refletindo uma barreira estruturada à ascensão social. No dia a dia, o racismo estrutural também se manifesta
no uso de expressões linguísticas racistas que naturalizam o preconceito. A pandemia de Covid-19 escancarou desigualdades na saúde, com a população preta e parda sendo mais vulnerável à doença e suas consequências. Mulheres negras sofrem mais violência obstétrica, revelando discriminação racial até mesmo no atendimento médico. Na segurança pública, negros são vítimas em 75% dos casos de mortes em ações policiais, demonstrando a desigualdade racial no manejo do Estado. No mercado de trabalho, os negros têm maior taxa de desemprego e subutilização, enfrentando barreiras estruturais para conseguir empregos e oportunidades dignas. O racismo estrutural no Brasil é, portanto, a expressão de uma sociedade que, mesmo sem intenções conscientes, segue reproduzindo desigualdades raciais profundas, fruto de um legado histórico de exclusão e discriminação. O combate a esse tipo de racismo exige reformas estruturais e políticas afirmativas que propiciem inclusão, equidade e justiça racial em todos os níveis da sociedade. Agora, para finalizarmos o nosso trabalho, vamos explicar a história e o significado do Dia da Consciência Negra e o panorama geral do racismo no Brasil. O Dia da Consciência Negra é celebrado no Brasil em 20 de novembro, data que marca a morte de Zumbi dos Palmares em 1695, líder do maior quilombo da história do país, o Quilombo dos Palmares. Zumbi simboliza a resistência contra a escravidão e a luta dos negros no Brasil por liberdade e seus direitos. A data foi escolhida para lembrar e valorizar a contribuição dos afrodescendentes para a formação cultural, social e histórica no país, além de trazer à tona a importância da luta contra o racismo e a desigualdade racial. Oficializada pela Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011, a comemoração ganhou status de feriado em várias cidades e estados brasileiros, sendo também incorporado ao calendário escolar desde 2003 pela Lei Federal 10.639, que instituiu o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas. A escolha da data reforça o papel de Zumbi como símbolo da resistência negra, distinguindo-se da data da abolição da escravidão, em 13 de maio, que é vista como uma falsa liberdade pela falta de políticas públicas e direitos para os negros, após a abolição. O Estatuto da Igualdade Racial, Lei nº 12.288, de 2010, é fundamental para compreender o significado do Dia da Consciência Negra. Esse estatuto estabelece políticas públicas voltadas para a promoção da igualdade racial e o combate à discriminação, buscando assegurar os direitos sociais, econômicos, culturais e políticos da população negra. Ele reforça a importância de reconhecer e valorizar a diversidade étnico-racial no Brasil, promovendo ações afirmativas e garantindo igualdade de oportunidades, o que é uma continuidade da luta celebrada no Dia da Consciência Negra. Assim, a data é um marco de resistência, memória e luta por reconhecimento, dignidade e igualdade, refletindo sobre o legado da escravidão, a persistência do racismo e a necessidade de políticas de inclusão para a população negra no Brasil. Agora, indo para o panorama do racismo no Brasil, que, infelizmente, em 2025 ainda é grave, com 59% da população acreditando que a maioria dos brasileiros é racista, e 45% percebendo que a discriminação racial tem aumentado nos últimos anos. A população negra é a que mais sofre com a discriminação, apresentando altas taxas de violência e desigualdade em diversas áreas, o que reforça o caráter estrutural do racismo no país. Nesse contexto, a Lei K.O., Lei nº 7.716, de 1989, é uma legislação fundamental para o combate ao racismo no Brasil. Ela regulamenta o artigo 5 da Constituição Federal, que torna o racismo um crime inafiançável e imprescritível, definindo como crime qualquer ato de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A lei estabeleceu penas severas para práticas de racismo, como impedir o acesso a estabelecimentos comerciais, escolas, transportes públicos ou veicular, símbolos nazistas, entre outros.
Esta legislação foi um marco na luta contra o racismo, elevando o combate à discriminação racial a uma questão penal séria e inafastável. Apesar dos avanços proporcionados pela Lei Cauã, dados recentes mostram que o racismo continua sendo uma realidade cruel no Brasil, com milhares de casos de injúria racial e discriminação registrados anualmente, revelando que a luta permanece necessária e urgente para enfrentar o racismo estrutural e institucional no país.